Fala galera do canal Ciro Cortes, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Galera, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo aí e ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo aí sobre o Ciro Gomes. Grande Tico, tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Agora tô um pouquinho mais leve, mas a gente tem que manter a preocupação. E você tá bem, irmão? Eu tô bem, dentro do possível, né? Acho que todo mundo tá enfrentando um momento complicado, mas tá todo mundo com saúde aqui na minha casa, então isso é o que importa. Isso é o que de fato importa. E o Brasil também escapou sem um cadáver, sem nenhuma invasão, sem nenhum golpe. Parece que o Bolsonaro vai ter que botar a viola no saco, porque não há mesmo, fora da bolha de fanáticos dele, ambiente para isso. Bom, deixa eu só dizer de novo, todo mundo que bem conhece o Tico, eu sou fã, né? O Tico é o vocalista da banda Detonautas Rock Clube. Detonautas Rock Clube. Quem gosta de um bom rock pesado, o Gael gosta de um rock pesado, né, sabe bastante bem e ouve bem, inclusive músicas muito recentes. Mas o Tico tem muito mais outros atributos que já não são tão públicos quanto que sou fã. O Tico é escritor, tem 4 livros publicados e, mais importante para essa hora do Brasil, o Tico é um ativista incansável da democracia e dos direitos humanos, assim como também da questão ambiental. Tico, para começar então, essas virtudes todas suas, como é que você está vendo a situação do Brasil? Olha, Ciro, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar estreando aqui com você essa live, né, o Ciro Games. Eu acho que é um bom caminho para a gente abrir um diálogo com todo mundo que é interessado em dialogar, com as pessoas que estão com o ouvido atento, para a gente fazer uma escuta, né, ativa. Então, obrigado pela confiança de poder me colocar ao vivo aqui junto com você. Sabe que sou um admirador do seu trabalho, admirador do seu projeto, principalmente, né? Então, eu acredito que o fato de não ter acontecido uma tragédia hoje foi muito por conta dos alertas que todos nós que já tínhamos percebido que havia essa movimentação pré-7 de setembro, que poderia ser um estopim para o Bolsonaro colocar em prática os planos golpistas dele. Mas eu acho que, felizmente, a gente conseguiu. Travou um pouquinho, oi, Gael. E mais uma vez alertar, no ano passado, mente permanente aqui da democracia, e acredito que é a função do artista, para além do fato de ser uma pessoa pública que desfruta, né, de uma série de privilégios, é ter bastante responsabilidades também. Então, eu acho que o Brasil está passando por um momento bastante crítico. A gente está aí numa crise sanitária grave, gravíssima, e numa crise institucional que já perdura desde 2015, né, para frente. Então é hora da gente realmente começar a fazer pontes e criar estratégias para retomar a população, um diálogo que faça com que o povo entenda o momento e a gente possa avançar para o caminho democrático. Tico, você falou uma coisa que eu acho que é chave de tudo. Como é que a gente ilumina a nossa palavra? Eu tenho pedido a Deus para iluminar a minha palavra, mas você é um artista, você é um poeta, você é um escritor, então você é um arquiteto da palavra. Qual é a sua hipótese que explica por que um país que está numa crise tão devastadora por todos os ângulos mantém uma fração da sua população, é uma bolha, mais 15%, 20% do povo brasileiro ainda se fanatiza por um governo que é, sem nenhuma dúvida, por critérios práticos e objetivos, o pior governante da história do Brasil. Qual é a sua hipótese para entender a psicologia popular das pessoas que ainda estão com o Bolsonaro num momento como esse? Olha, Ciro, a minha tese é o seguinte: eu acho que em 2018 a gente viveu um momento bastante crítico, até por conta de tudo que veio acontecendo. Nós nos levantamos contra o impeachment, né? Fomos para a linha de frente para combater essa tentativa que acabou se tornando real de abrir essa caixa de Pandora da democracia, que é bastante perigosa. O nosso alerta naquele momento era para a defesa da democracia, com todas as críticas que temos ao PT e a Dilma. A Dilma é uma mulher honesta, então não havia nenhuma razão efetivamente que pudesse justificar o impeachment dela, e a nossa luta era pela democracia para evitar esse quadro de desenvolvimento crônico social de uma questão que é muito importante, muito grave, né? E eu acho que alinhou nesse período de tempo com uma questão psíquica mesmo. A gente tem que pensar do ponto de vista do psicossocial, né? Que essas pessoas já existiam no Brasil, elas já sempre fizeram parte da população brasileira,
mas elas não se sentiam confortáveis para se expor da maneira como elas estão se expondo agora. E uma vez empoderadas através do bolsonarismo e, de certa forma, dessa lógica, que é uma lógica voltada totalmente para a destruição, né? Destruição do país, destruição da família, destruição das amizades, destruição do psicológico, destruição de tudo aquilo que a gente já houve uma dificuldade muito grande para construir minimamente. Então, acredito que esse % são pessoas que já existiam e que o Bolsonaro, de alguma forma, conseguiu empoderar e tirar a máscara. Então, se por um lado é muito ruim a gente verificar que existem essas pessoas dentro do nosso país, por outro lado também é muito importante que a gente saiba com quem a gente está lidando, porque, de certa forma, revelou-se, e infelizmente, às vezes até no seio de nossas famílias, de nossas amizades, pessoas que se deixaram, agem como se estivessem no campo da crença, ou estão no campo da crença, né? Me assustam, porque às vezes são pessoas que eu conheço, esclarecidas, informadas, e repetindo discursos que são nitidamente discursos que são essas copia-cola do WhatsApp, entendeu? Então é muito preocupante. Por outro lado, é importante que a gente identifique essas pessoas para que a gente possa dialogar com aquelas que estão no campo da civilização, sejam elas de direita, de esquerda, de centro, não importa, mas estão no campo democrático. Eu acho que essa tua ponderação derradeira aí, além de uma análise muito sensível, é a chave. Eu queria, se você me permitir, aprofundar um pouco mais isso. Veja, se a gente fizer um número grosso, 58 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. Se nós tomarmos por média as pesquisas, ele está na faixa hoje de 24 milhões. Então ele perdeu aí mais da metade das pessoas. Então a gente tem que entender pelo menos nesse momento, e ainda está num processo, não é? Que tem duas camadas. Tem um cara que votou no Bolsonaro, não é? E que não é mais Bolsonaro, e tem um cara que votou no Bolsonaro e é renitente defensor do Bolsonaro. O que você imagina que é o papel de artistas, especialmente como artistas, que são pessoas queridas do grande público, independentemente de preferência partidária ou eleitoral? Todo artista, né, tem ali um público, e esse público tende a referir o artista como... E eu acho que isso até no Brasil é muito mal versado. Mas qual é o papel vamos dizer, do artista e que tipo de contradição você vê num artista que tem um público que vai ali ouvir sua música, que vai se divertir, que vai até, né, sair da chatice que é a política, a contradição da vida, né, fumar um baseado, tomar uma cachaça, ouvir uma música, estar junto, dançar, enfim, ele não está muito ali a fim de discurso. Qual é o limite e qual é o papel dos artistas nessa questão? É uma coisa que eu tenho visto você falar e eu queria que você repetisse para o nosso público. Olha, eu acho que nós artistas, a gente acessa o imaginário e acessa o emocional das pessoas. A música tem esse poder, né? Então, seja ela uma música que vai extravasar, seja um questionamento, ou vai extravasar um sentimento de angústia, ou de tristeza, ou de afeto, ou de carinho, não importa, você está lidando com o imaginário e com o afeto das pessoas. É por isso que todos os governos autoritários, na história da humanidade, né, que a gente tem notícia, a primeira coisa que eles fazem é atacar a cultura. Eles atacam basicamente 3 pilares, né? A cultura, a ciência, que são as pesquisas, e a educação. Através desses pilares, eles vão anulando, de certa forma, a capacidade da sociedade de se mobilizar e, automaticamente, a capacidade da população de se transportar para um lugar onde ela possa se realizar como indivíduo, como ser humano. Então, eu acredito que o papel do artista é criar, trazer esse imaginário para a população, para que ela possa olhar para um cenário como a gente está vendo atualmente, um cenário de caos, de destruição, de desordem, de ódio, etc., e dar uma esperança para essas pessoas de que efetivamente isso é transitório, porque não é permanente, não existe nada permanente. A gente está falando até de uma questão de saúde mental, e se o artista ele tem esse privilégio de viver de música num país como o Brasil, um país tão complicado, né, tão pobre, tão miserável, tão mal distribuído, e a gente tem o privilégio de poder desfrutar de muita coisa que 99% da população não pode desfrutar. Eu acredito, na minha opinião particular, de que nós temos também responsabilidades do mesmo tamanho. Então, quando eu falo para um artista, eu chamo um artista para conversar e etc. sobre o tema, eu não estou pedindo para ele falar sobre a questão ideológica dele, se ele é de direita, se é de esquerda, se ele enfim, qual é o espectro ao qual ele habita.
mas no sentido de alertar a população sobre a questão, principalmente agora durante a pandemia, do que é informação real. Porque quando a gente vive dentro de um ambiente digital, de muita informação passando e muita mentira sendo transferida o tempo inteiro, eu acho que o artista ajuda, por exemplo, a fazer com que uma pessoa entenda da importância de usar máscara, da importância de, se ela está na rua, fazer minimamente um distanciamento social, dela usar álcool gel, dela ir se vacinar, né, dela acreditar na ciência, dela entender que não existem remédios milagrosos e dela praticar isso. Então o artista tem o potencial de usar a sua popularidade, os seus seguidores, a sua competência na forma de, enfim, de acessar o público, para fazer minimamente um trabalho de responsabilidade. Agora, eu deixo bem claro, viu, Ciro, que ninguém é obrigado a fazer esse papel. Tem que ter uma disponibilidade mental, uma disponibilidade interna, mas também deixo muito claro que o silêncio também é uma posição política. O silêncio também é uma posição política. Isso é o que mais hoje me comove, ver o silêncio com que frações importantes da boa elite, no sentido melhor que o termo elite, sociologicamente falando, possa ter, tem expressado como omissão em relação a determinadas coisas que não cabem. Por exemplo, a classe média e o povão têm uma indignação com a corrupção que são gravíssimas. E para muitos setores da nossa elite, no sentido, volto a dizer, melhor do termo, parece que a única coisa que incomoda é a corrupção dos outros. Quer dizer, a corrupção do seu simpático, daquele a quem você devota a sua simpatia, parece que não incomoda. Assim também as contradições do desenho econômico. Mas vamos seguir nessa questão. Por que você imagina que os ditadores, você mencionou isso rapidamente, os regimes autoritários, trabalham para deformar a questão cultural? Qual é a centralidade que a cultura tem num país de fome, de miséria? É contradição a gente falar que cultura é um bem de consumo absolutamente essencial, igual o ar que respiramos ou a comida que comemos? Sem dúvida nenhuma, porque agora a pandemia deixou muito evidente algumas questões como essa. Se não existisse a cultura, a pandemia seria um inferno ainda muito maior do que o que a gente está vivendo, né? Porque através, obviamente, da cultura, da TV, que a gente tem aí séries, novelas, livros, obras de arte, música, dança, tudo isso é cultura, tudo isso é manifestação cultural. Você imagina agora um mundo, por exemplo, onde a pessoa... eu passei por uma situação muito engraçada uma vez no Facebook, porque um rapaz entrou no meu Facebook e falou assim: eu preciso de eletricista, eu preciso de engenheiro, eu preciso de motorista, mas eu não preciso de artista para nada. Eu falei: tudo bem, meu amigo, então faz o seguinte, quando você for fazer amor com a sua esposa, você chama um eletricista para fazer um fio terra em você, e aí você me... Entendeu? Se você precisa de artista ou não, porque efetivamente as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando a respeito disso, o quanto nós estamos inseridos no dia a dia dela, e elas simplesmente, não preciso de artista. Mas isso não é ele falando. Isso é uma legião de pessoas que estão ali fazendo com que a sociedade criminalize a arte, criminalize a cultura, porque, como eu te falei, a cultura ela é um pilar muito importante do imaginário. E o George Orwell fala no 1984, um livro que é fundamental, e ele fala sobre a questão da nova fala. O que é a nova fala? A nova fala é desse regime autoritário. O Big Brother, as pessoas assistem o Big Brother e não sabem de onde vem o termo aí, do George Orwell. O Big Brother ele começa a tirar das pessoas as palavras e criar uma nova fala, que faz o que, na verdade? Constrói um vocabulário pobre, uma forma das pessoas não conseguirem se expressar. Então, quando você tem um vocabulário pobre, do ponto de vista... Eu não estou falando das pessoas que têm ou não acesso a uma faculdade, ou existem pessoas que são extremamente letradas e que são estúpidas, e pessoas que estão na rua e que aprenderam com a vida e que são extremamente sábias e conseguem passar mensagens incríveis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais vocabulário você tem, mais você consegue, dentro da sua cabeça, realizar o pensamento, que muitas vezes as pessoas falam: pô, eu queria escrever isso que você escreveu, mas eu não consigo. Não, você consegue. Só que às vezes algumas pessoas têm mais recursos de vocabulário, né? Porque tiveram a oportunidade na vida de acessar uma faculdade, ou acessar uma escola, ou acessar um livro, ou acessar um conteúdo, e outras não. E o regime autoritário ele faz isso, ele quer, de alguma maneira, dar um teto para esse conhecimento, porque o conhecimento é poder. Então eu falo para a cada toda, eu falo: galera, seguinte,
Você quer ser rebelde? A verdadeira rebeldia é ser inteligente. A verdadeira rebeldia é procurar conhecimento. A verdadeira rebeldia é você desenvolver métodos para você não cair na armadilha que os poderosos colocam no seu caminho, de você, seja se envolver com uma droga e acabar se tornando escravo, ou seja se envolvendo dentro de um grupo de crime e acabar morrendo na mão da polícia ou do próprio tráfico ou do próprio crime, seja o que for. Né? Isso são armadilhas colocadas no caminho da juventude. O que a gente precisa oferecer para a juventude é oportunidade para eles desenvolverem conhecimento, porque conhecimento é poder. E a cultura faz isso, e é por isso que eles atacam na cultura. Olha, só para dar... É extraordinário ouvi-lo. É extraordinário ouvi-lo cantando, mas ouvi-lo refletindo sobre as coisas do Brasil com tanta dedicação, com tanta fidelidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual foi a tatuagem que doeu mais? Também não pode ser tão careta assim a minha entrevista. Qual foi a tatuagem que doeu mais de todas? Olha, sim, a tatuagem que doeu mais foi essa da pálpebra aqui, que eu fiz recentemente. Caraca, olha aí, rapaz. Tá escrito Be Brave. Nossa Senhora. É uma forma de eu lembrar para mim, sempre que eu me olhar, né, embora eu tenha colocado, obviamente, num idioma que não é o meu, mas na pálpebra não dava para escrever, seja corajoso, porque não ia caber. Então eu coloquei em inglês. Bom, hoje eu vou ocupar mais com política e nos games, embora eu quero mandar um abraço aí para toda a turma do game, eu vou tratar muito disso aqui. Eu vou fazer umas com você, assim, de bate-pronto, na lata e tal. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aí para arrematar essa bela página musical que você nos ofereceu, não é, com essa sua reflexão. Mas minha questão é, você acha que o Brasil tem jeito? Você acha que no curto prazo a sua geração tem condição de viver num país melhor? Eu acho, claro que sim. Eu acho que a gente precisa primeiro ter uma consciência de que depende da gente essa mudança. Ela efetivamente, pode parecer um clichê o que eu estou falando, mas efetivamente ela começa internamente. Não tem como você fazer uma mudança ao seu redor se você não estiver internamente preparado para isso. E essa questão, Ciro, eu trago muito assim, diante do fato de que eu li o seu livro, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Acho que é um livro totalmente viável, é um projeto totalmente viável para o Brasil. E eu queria incluir dentro dessa conversa que a gente está falando sobre a possibilidade de se ver na minha geração ainda, e na geração que está vindo agora dos meus filhos, e enfim, das próximas gerações, um Brasil melhor, a gente pensar em políticas públicas sobre saúde mental. A gente está no Setembro Amarelo, que é um mês que se fala muito sobre saúde mental, mas eu acho que a gente não pode se deter apenas ao Setembro Amarelo. E por que eu estou fazendo essa conexão? Porque quando a gente luta por uma coisa, a gente espera muito que as coisas se realizem na hora que a gente está lutando. E às vezes elas não se realizam nesse momento. E a gente cria uma frustração, essa frustração vai minando a nossa capacidade até que a gente desiste. Esse é um grande problema do Brasil. Muita gente da idade mais velha do que eu, de outras gerações, falou: o Brasil não tem mais jeito, o Brasil não vai ter jeito nunca, isso aqui não tem jeito, etc. Porque lutaram e não viram o resultado. Então, se eu posso falar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo agora, é o seguinte: façam a sua parte e não esperem o resultado agora. Se ele vier, ótimo, mas se não vier, você está ciente de que você está fazendo a sua parte, porque senão você pode se frustrar e essa frustração vai te criar, de alguma maneira, uma sensação ruim que vai fazer com que você se enfraqueça nessa luta. E a gente não pode nem por um segundo desistir, né, dessa luta para fazer o Brasil um país menos desigual, para fazer o Brasil um país com mais justiça social, para fazer com que as pessoas possam ter nesse país uma qualidade de vida melhor. E eu vi, e eu falo isso sempre para todo mundo, a gente está num processo agora muito complicado em relação à defesa da nossa democracia, numa crise sanitária, passando por milhões de problemas, e a saúde mental nesse momento é fundamental. E é por isso que a gente precisa também criar políticas públicas para que as pessoas possam ter acesso a uma forma de autoconhecimento que é dada pela saúde mental, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, etc. A gente tem os CAPs, né, que são os Centros de Atendimento Psicossociais, mas a gente precisa desenvolver isso, porque se a pessoa não estiver bem, se o brasileiro não estiver com a cabeça boa, ele não consegue criar os seus filhos de forma decente, ele não consegue trabalhar, ele não consegue criar, não consegue sequer escolher bons políticos e bons quadros para poder representá-lo. Então eu acho que a gente tem que partir também desse pilar da saúde mental e não criar expectativas, apenas fazer as coisas e aí sim a gente vê o resultado a longo prazo. Mas a gente está no caminho da luta e acho que esse é o caminho certo. Esse é o Tico Santa Cruz, eu não avisei a vocês. Por que vocês acham que eu vou estrear uma coisa? O cara é fera. Topa um bate-pronto? Vamos lá. Um bate-pronto assim, então uma banda. Não vale Detonautas.
Para hoje eu vou botar aqui uma banda chamada Rage Against the Machine. Opa, repete. Rage Against the Machine. Ah, Rage Against the Machine. Eu gosto muito dessa parte do Against the Machine. Uma música. Uma música, eu vou falar uma do Detonautas hoje, porque a gente está lançando Carta ao Futuro. Ei, então Michele, não sei o que, cadê o dinheiro e tal. Opa, peraí, eu estou só cantando a música, não pode não? O diretor me rela aqui. Não foi o diretor não, foi a outra assistente de direção. Mas diz a música. A música eu vou puxar a sardinha para mim agora, então. Eu vou chamar o Carta ao Futuro, porque... Carta ao Futuro. Estou hoje a versão acústica dela. Um ídolo. José Saramago. José Saramago. Sabe que eu jantei com ele na Bélgica? Tive o privilégio de conhecer José Saramago. Maravilhoso. Absolutamente espetacular. Um livro. Já que eu estou falando do José Saramago, eu vou falar de um livro que eu acho que é incrível e fundamental para o Brasil de hoje. Chama-se O Evangelho segundo Jesus Cristo. O Saramago era um ateu, mas que escreveu uma das visões mais humanas de Jesus Cristo que eu acredito. Uma inspiração. Uma inspiração? Eu me inspiro em todos aqueles que deram a cara para lutar, né? Então eu poderia falar algumas inspirações, desde o movimento negro, Martin Luther King, ou Malcolm X, até em outros aspectos a gente pode falar de Simone Beauvoir e Sartre. Podemos falar de vários pensadores e pessoas que fizeram de alguma maneira com que eu me tornasse quem eu sou. Raul Seixas, Cazuza, Renato Russo, enfim, Rita Lee, várias pessoas que são importantes na minha história. Um filme. Eu vou fazer uma homenagem até à camisa que eu estou usando aí, Laranja Mecânica. Laranja Miliciana. Muito boa, muito boa. Eu já tinha percebido e a rapaziada toda também. Então me fala um lugar. Travou? Não, segurar travou um pouquinho. Voltou. Voltou. Um lugar. O melhor lugar do mundo sempre vai ser o lugar que a gente encontra alimento, né? A nossa casa. Maravilha. Um ideal, Tico Santa Cruz. O ideal é que a gente possa viver num país onde as pessoas tenham as suas vidas respeitadas, né? Sejam elas pretas, indígenas, LGBTQIA+, ou de qualquer classe, de qualquer cor, mas acima de tudo com dignidade, com qualidade de vida, para que a gente possa realmente entender o que é poder viver num país sério.